Gente, bom dia, graça e paz. Tudo bem, queridos? Que gostoso voltar aqui, estou muito feliz. Passei aí alguns dias aí afastado por Covid, então eu peço perdão aí, minha voz não está 100% recuperada, mas a alegria de estar aqui com vocês, gente, é indescritível. Eu fiquei 2 semanas assistindo de casa e agoniado para voltar e estar aqui com os irmãos é muito bom, né? Muito gostoso. E eu pude ver o cuidado dos irmãos comigo, gente. Eu fiquei realmente surpreso de ver assim tantas pessoas preocupadas, me mandando mensagens, orando por mim. Então que esse movimento comigo seja para com todos, né? Todos os nossos irmãos que estão passando por necessidades, por dificuldades, por momentos de fragilidade, precisam sentir o calor da igreja, o calor dos irmãos, ok? Então vamos combinar de sempre estarmos atentos a tudo isso. E por falar de gente, nós estamos nessa série aqui, Gente como a Gente. Nós tivemos a primeira edição no ano passado. Quem lembra do ano passado? Foram os personagens do Novo Testamento, vocês lembram? Nós falamos de Pedro, de Judas, falamos de vários personagens, e agora a gente decidiu fazer, obrigado Vitor, a gente decidiu fazer aqui a segunda edição com o Antigo Testamento. Então são personagens aí que tem muito a nos ensinar, ok? Então, muito bem, eu queria, antes de entrar no personagem, eu queria falar um pouquinho de como que o povo de Deus foi chamado para esse propósito de caminhada com o Senhor, né? E só para a gente ter uma noção de um contexto histórico, ok? Então, a gente vai começar lá, tudo começa no chamado de Deus com Abraão, tá? Nós estamos falando aí do ano 1800 antes de Cristo, tá? Então nós estamos falando de quase 4 milênios atrás. Deus chama um homem chamado Abraão e fala: eu quero caminhar contigo e eu quero que você caminhe comigo. Você confia em mim e nós vamos andar juntos, ok? Então esse período é conhecido como o período dos patriarcas. E ele tinha uma grande bandeira. A bandeira era a promessa de Deus para esses homens. Então, quando ele chama Abraão, depois o seu filho Isaac, depois o seu filho Jacó, depois o seu filho José, esses caras, eles estavam todos pensando na promessa. A promessa de que eles andariam com um Deus diferente, que eles andariam com alguém, né, dia após dia, com um chamado para um grande propósito. Ok? Esse período, ele vai acabar, esse período dos patriarcas vai acabar quando os filhos de José e os descendentes de Jacó passam um tempo no Egito. A história é conhecida, eles ficam ali meio que como escravos, porque o povo egípcio começa a afligi-los, e eles clamam a Deus. Né? Isso está lá em Êxodo capítulo 2, eles clamam a Deus e Deus diz que ele ouve a oração dos seus filhos e que ele desce para livrá-los, ok? Então Deus levanta libertadores para o povo. Moisés é a figura central desse processo e Josué é a sequência dessa libertação de Deus para tirar o povo lá do Egito. Muito bem, esse período fica marcado pela presença de Deus. Quando Deus chama Moisés, ele fala: eu estarei com você. Tá? Não tema diante de Faraó, eu estou contigo. Então, olha, vocês vão caminhar pelo deserto, vocês vão ter uma longa jornada, mas eu estarei com vocês. Então, a minha presença estará durante o dia numa grande nuvem, e a minha presença estará com vocês numa coluna de fogo à noite, então vocês vão sentir-se sempre comigo. Quando Moisés morre, qual é a palavra de Deus para Josué? Não tema, eu serei com você assim como eu fui com Moisés. Então, a presença de Deus é algo marcante nesse período. E aí, então, a gente entra num período onde o povo entra na terra.
aonde o povo conquista aqueles territórios, mas é uma nação jovem, é uma nação sem liderança, é uma nação... Josué ele teve um grande problema, ele não deixou sucessores. Então o povo entra ali sem muita direção, e esse período dos juízes, Deus levanta esses juízes para julgar a terra neste período. Esse período ele é conhecido como a providência de Deus. Nós vamos entender como o povo clama a Deus por socorro. Por quê? Porque todas as outras nações ao lado já estavam estabelecidas. Eram povos maduros. Tinham reis, tinham constituição, tinham todo um sistema já. E o povo de Deus estava ali no meio deles, meio perdidos. Então eles clamam a Deus pedindo socorro, porque os povos estavam totalmente organizados contra eles. E a providência de Deus, então, é notória nesse período dos juízes. Depois entra o período da monarquia. Deus levanta reis, né? O povo clama por reis. E esse período ele é conhecido, ele é marcado pela profecia. Por quê? Porque esses reis precisam de uma direção espiritual. E os profetas são os homens que Deus levanta para estar sempre lembrando o povo e os líderes de que eles têm uma direção e um norte que eles precisam seguir. Então os profetas e a profecia importantíssima nesse período. E a gente vai então depois. Por quê? Por que acontece esse outro período agora? Porque todos os períodos anteriores o povo vai falhando. O povo vai se afastando, o povo vai tendo oscilações com Deus nesse relacionamento. E aí, o que acontece? No final da monarquia, a nação é conquistada por povos vizinhos. E acontece um outro período de, não vou dizer escravidão, mas ele é considerado um período de exílio. Um período onde o povo judeu é levado para uma terra distante. E aí eles ficam ali, eles aprendem a lição, entre aspas, e eles voltam. Eles voltam agora sem monarquia, sem rei, sem juízes, mas eles têm rabinos ali, homens que buscaram a Deus no exílio e que resgataram o poder da palavra. A palavra de Deus, então, agora é central nesse período, tá? Então, todo esse período aqui, gente, nós estamos falando aí de 1800 anos, desde a chamada de Abraão até a chegada de Cristo, ok? Então, esse é o período. O nosso personagem está localizado aqui. Nós vamos falar hoje sobre um personagem que ele está no meio dessa história aí, exatamente no período dos juízes. Mas antes da gente entrar no personagem, eu queria falar um pouquinho o que foi esse período. 14 juízes Deus levanta nesse período. Um período de mais ou menos 330 anos. A gente está falando entre o ano 1300 até 1000 antes de Cristo, ok? Então, há mais de 3.000 anos atrás. É uma história que você fala assim, nossa, mas o que isso tem a ver com a gente hoje? Nós vamos perceber como a palavra de Deus é atual. Muito bem, esse período dos juízes ele fica marcado por períodos de obediência, quando o povo obedece a Deus e tem paz. Por períodos de rebeldia, quando o povo desobedece a Deus, se afasta e é afligido pelos povos. Então eles ficam intercalando nesses períodos. Períodos que eles clamam a Deus e eles têm o socorro de Deus, né? Com períodos que eles se esquecem de Deus, buscam deuses pagãos, né? E Deus então precisa atuar com juízo. Então esse período dos juízes, essa geração dos juízes, é uma geração que vai nos ensinar muito. E eu trouxe aqui 3 grandes lições para nós, 3 grandes erros dessa geração que talvez nós estejamos cometendo também. O primeiro, esse povo falhou na questão da identidade. Olha esse texto que eu trouxe para vocês no capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Se vocês quiserem acompanhar aí, mas está aqui também. Um anjo desce e fala na boca de Deus,
exatamente isso. E ele disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, diz o Senhor. Olha só, que palavra, nós cantamos isso aqui, né? Que nós estamos numa aliança, né? E que Deus não nos abandona. Deus nunca falha na sua parte. Nunca. Todas as vezes que a aliança for quebrada, ela vai ser quebrada pela parte humana, nunca pela parte de Deus. Então o anjo diz: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os altares deles. Essa era a parte do povo judeu na aliança, no acordo, no contrato. Não estava assinado, mas era de boca. E o contrato com Deus de boca vale. Então ele fala: olha, a minha parte é que eu vou estar com vocês. A parte de vocês é que quando vocês entrarem nesta terra, eu quero que vocês não se identifiquem com eles. Vocês precisam ser diferentes. Vocês precisam ter uma identidade própria. Para isso, vocês vão matar muitas pessoas, porque o nível de maldade deles atingiu o ápice, e é por isso que eu estou vindo com juízo sobre essas nações, e vocês vão acabar com todo o sistema de religião que eles têm, porque eles adoram a deuses falsos, e isso fez com que eles se perdessem na maldade. Então, para eu restabelecer a ordem nesta região, eu estou colocando vocês aqui para serem diferentes. Vocês vão ter uma identidade própria. Vocês não podem imitar, vocês não podem ser influenciados pelo que eles faziam, pelo que eles adoravam, como eles tratavam as pessoas. Nada disso serve para vocês. Então o texto continua: por que vocês não me obedeceram? Pergunta o anjo para o povo. Portanto, olha a consequência da desobediência. Agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Quem? Os povos. As pessoas que estavam ali. Elas estariam infiltradas no meio deles. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Então percebam um dos grandes problemas daquela geração: não ser diferente dos demais. Será que a nossa geração de hoje de cristãos também lida com esse cenário? Será que nós também não temos esta dificuldade aqui nos nossos dias? Quando nós queremos imitar o que os não crentes fazem, quando nós permitimos que sejamos influenciados pelo sistema de pensamento das pessoas que não amam a Deus, quando nós não pagamos o preço de sermos diferentes, e quando a gente não quer ser, como é que eu vou dizer? Fugiu a palavra aqui, mas a gente quer ser agradável, a gente quer ser aceito pelo grupo, não é? Então por que eu vou pensar diferente? Por que eu vou me posicionar diferente? Eu não vou ser mais chamado nas reuniões. Eu vou ser deletado do grupo do WhatsApp. Se eu me posicionar diferente aqui. Percebe como a gente, em todo momento, nós somos tentados a sermos iguais aos outros. Por quê? Porque todas as vezes que nós somos diferentes, nós pagamos um preço. A questão é, para sermos relevantes, Deus exige que nós sejamos autênticos, que nós sejamos separados, que nós sejamos únicos. É por isso que o Evangelho vai dizer para nós fazermos a diferença e não imitarmos o que todo mundo faz.
Esse texto aqui, quando Paulo escreve para Filipenses, é muito forte. Vocês devem levar uma vida pura e imaculada, diz o Evangelho. Olha só, como filhos de Deus num mundo em trevas. A galera está nas trevas, mas vocês, olha só, esse mundo está cheio de gente desonesta e obstinada, mas vocês devem brilhar entre eles como estrelas no universo. Nós somos pontos de luz, de lucidez, num mundo obstinado, desregrado, rebelde. Olha só, desta forma vocês vão mostrar para eles a palavra da vida. Por isso nós temos algo que eles não têm. Se nós formos agir como todo mundo age, nós perderemos este efeito de fazermos a diferença. Muito bem, um segundo problema daquela geração era a falta de intimidade. Este texto de Juízes 2 fala sobre isso. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos de seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, olha o problema que causava. O povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Por quê? Porque eles não haviam entendido que eles precisavam ter um relacionamento próprio com Deus. Eles dependiam de um intermediário. Eles dependiam que aquele juiz que Deus havia levantado fizesse a ponte do relacionamento entre eles. Percebam como o relacionamento deles com Deus era frágil. Era um relacionamento frágil. Por quê? Porque eles não desenvolveram intimidade. Eles não desenvolveram a sua própria relação com Deus. Eles dependiam de outros. Será que esse não é um problema nos dias de hoje também? Será que nós muitas vezes não terceirizamos o nosso relacionamento com Deus? Será que a gente não fica sempre esperando que alguém vá orar por nós? Será que a gente não desenvolve um relacionamento com Deus que a gente está sempre dependendo de alguém no meio do caminho? Sabe aquele cristão que está sempre assim: eu preciso que o pastor ore por mim. Eu preciso que a minha esposa faça um culto doméstico lá em casa. Eu preciso... Ou os filhos que só se interessam, aliás, nem se interessam, eles só participam de alguma coisa quando os pais os colocam naquela situação com Deus. Será que eu preciso de alguém para estar me chamando para ler a Bíblia comigo? Será que eu não consegui desenvolver este relacionamento sozinho com Deus? Percebam como esta é uma cilada que está ainda nos dias de hoje, muito evidente. Nós precisamos tomar muito cuidado para não cair nela. Por quê? Porque quando nós não desenvolvemos um relacionamento com Deus, nós ficamos vulneráveis aos outros. E nós não podemos depender de outros para ter esse relacionamento com Deus, porque o Evangelho nos chama para desfrutar da presença do Pai. Este texto aqui, de João capítulo 10, fala sobre isso. As minhas ovelhas, diz o Senhor, ouvem a minha voz e eu as conheço. É relacionamento, gente. E elas me seguem. Olha que texto tremendo. Como que uma ovelha vai conseguir discernir a voz do seu pastor? Dia a dia com ele. Todos os dias seguindo a sua voz. Todos os dias andando pelos caminhos que o pastor manda a ovelha ir.
É dessa forma que nós vamos desenvolvendo confiança. A ovelha só tem confiança no seu pastor quando ela percebe que a voz do seu pastor está sempre direcionando-a para um lugar seguro, para uma provisão, longe de inimigos, para tomar uma água fresca, para ter um alimento saudável. É só dessa forma que nós desenvolvemos relacionamento com Deus. E a presença do Senhor faz toda a diferença. E o texto continua: eu lhes dou a vida eterna, diz o Senhor. E elas, as ovelhas, nós, os cristãos, jamais perecerão. Ninguém as arrancará da minha mão, diz o Senhor. Por isso, Deus, nós temos esta promessa do Evangelho de caminhar com o Senhor com intimidade, num relacionamento seguro, estável e duradouro. Nada pode acabar ou nos separar do amor de Deus. Mas nós precisamos desenvolver relacionamento. Nós precisamos ter interesse em desenvolver a nossa salvação, diz Paulo. Nós somos salvos do poder da condenação, mas nós estamos desenvolvendo a nossa relação com Deus a cada dia. Então, meu querido, o quanto nós estamos buscando esse relacionamento é uma grande reflexão para nós. E o terceiro grande problema daquele povo, daquela geração, era a falta de veracidade. Era a falta de verdade. Eles estavam sem referencial. Olha esse texto de Juízes 21, 25. É um texto forte demais, mas reflete a realidade daquela geração. Naquela época, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Uau! Eu acho que não tem nada tão atual quanto isso hoje. Nós vivemos numa geração que cada um vive o que acha que é certo. É impressionante. Você vai conversar com as pessoas, elas falam assim: mas isso não é o que eu penso. O que eu penso é isso. Mas se eu pensar uma coisa e você outra, nós precisamos de ter um referencial. Ok? Nós precisamos de ter algo que vai nos balizar. Nós precisamos de ter uma verdade absoluta, superior, algo que vai ser o árbitro entre os nossos pensamentos. Por quê? Se nós não tivermos esse referencial, cada um vai achar o que quiser. Então, essa galera aqui, dessa época, estava exatamente assim. Sem líder, sem prestar conta para ninguém, sem referencial de nada, tinham esquecido da palavra, porque eles tinham um referencial da palavra de Deus. Deus havia dado a Moisés toda a constituição do povo, mas eles haviam esquecido, não tinha ninguém para arbitrar sobre isso, era terra arrasada. E a nossa geração, ela tem vivido exatamente assim. Quando as pessoas falam assim para nós: olha, eu acho que crianças podem escolher o seu sexo. Se ela nasceu menino, mas se ela se identifica em ser menina, ela pode ser menina. Ou vice-versa. Né? Quando nós vamos conversar com outra pessoa e a outra pessoa fala assim: eu acho que casamento tem que durar enquanto está todo mundo bem, sendo agradado ali. Mas a hora que o casamento não tiver mais te trazendo a felicidade que você espera e aquela pessoa não está mais te atendendo, cada um para o seu lado. Percebem como, se nós não tivermos um referencial, cada um vai achar o que quiser? Outro vai dizer assim: pedofilia é crime. Por enquanto é crime. Se nós continuarmos relativizando tudo, pode chegar um dia que a sociedade vai entender que não é mais crime. Como acontece com o aborto.
Então, se nós deixarmos o ser humano, cada um pensar o que quiser, vai virar uma bagunça, uma terra arrasada. Qual é o nosso referencial? Nós temos uma verdade absoluta. Nós temos algo que nos direciona. Nós temos algo que nós precisamos socorrer e visitar e pesquisar todas as vezes que nós precisamos de uma direção para a nossa vida. E graças a Deus que Deus nos deixou a sua palavra. A palavra de Deus é a verdade. E em Cristo nós temos referência. O Evangelho nos chama para nós crermos nessa referência. João capítulo 8. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, olha só, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade. E ela, esta verdade, que é Cristo, vos libertará. Então, essas 3 grandes lições deste período, gente, nos fazem então pensar bastante sobre a nossa geração. Agora então eu quero falar um pouquinho sobre o nosso personagem. Nosso personagem é Sansão. É um personagem muito polêmico. As crianças adoram porque ele é fortão, ele vence lá, ele mata o leão, e ele mata os inimigos, e ele sozinho bate num monte de gente. E as crianças se identificam com isso, que elas querem ser fortes também, igual Sansão. Mas é um personagem muito polêmico, porque ele oscila, porque ele é todo torto, porque era para estar num lugar e ele está em outro. Esse cara, ele foi chamado, ele está num grupo seleto de pessoas que nasceram sendo avisadas por anjos, ok? Quem é esse grupo? É Samuel, é Jesus, é João Batista. Olha o grupo que ele está. Um anjo foi anunciar o seu nascimento. Então esse cara não era qualquer um. Esse cara já nasce com um propósito de vida. O que o anjo fala lá para o pai dele e para a mãe? Fala, esse cara, o seu filho vai nascer para começar a libertar o povo de Israel da mão dos inimigos. Então ele já nasce diferente, ele já nasce com um propósito e ele nasce já com uma responsabilidade. Você vai ser nazireu, de nascimento até a morte. Esse pacto de nazireu não era algo fácil de se fazer na época. Até hoje é complicado, mas na época era mais difícil ainda. Você não poderia tocar em cadáver, você não poderia sepultar ninguém da família. Naquela sociedade agrária e pecuária, animais morriam toda semana, você precisava dar um jeito naquilo. Nós que vivemos aqui nessa selva de pedras, a gente não pensa que isso mas para eles era uma grande dificuldade, então ele não poderia tocar em nada morto. Ele também não poderia consumir nada forte de bebida, nenhuma bebida fermentada. Isso era um problema também para o judeu, porque o vinho estava totalmente infiltrado em todas as festas judaicas e era uma representatividade de comunhão e da família e da sociedade. E ele também não poderia cortar o cabelo. Olha, imagine, existe alguém aqui que nunca cortou o cabelo? Olha só o negócio, é muito louco. Ou qualquer pelo, barba, nada. Pensem só. Então, esse era o cenário. É por isso que o voto de Nazireu era feito por um período específico. Ninguém fazia um voto para a vida toda. Era muito difícil. Mas esse Sansão, ele é chamado por Deus para ter essa vida diferente. Só que ele se enrola todo, gente. Ele se enrola todo, decisões erradas, pessoas erradas, lugares errados. Não dá para a gente ler aqui todo o texto. Capítulos 13, 14, 15, 16 de Juízes falam todos sobre a vida de Sansão. Mas eu trouxe aqui 5 características de Sansão que podem ser cruciais para a nossa vida. Primeira característica de Sansão, ele era altamente instável e imaturo. O que é isso, gente? Olha só, Sansão, em alguns momentos, ele era cheio do Espírito Santo.
A palavra de Deus diz que ele é compelido, que ele é possuído pelo Espírito Santo de Deus, e com essa força ele vai lá e começa a libertar o povo da mão dos filisteus. Num dia. No outro dia, ele estava dormindo com prostitutas. Percebem a instabilidade de uma vida de Sansão? Num dia ele estava cumprindo o propósito de Deus. No outro dia ele estava desobedecendo seus pais, buscando uma mulher que que não servia a Deus. Então ele oscilava muito. Essa instabilidade mostra o quê? Mostra que Sansão era imaturo, ele não crescia, ele não avançava na fé, ele não evoluía, como muitas vezes nós fazemos, né? Esse texto aqui é uma grande lição para nós. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Por quê? Então, depois da batalha, vocês vão continuar de pé e firmes. Este é um grande segredo de vitória espiritual para as nossas vidas, gente. Nós não podemos ficar oscilando. Nós precisamos ter estabilidade. Esta é a palavra. Nós precisamos ser estáveis. A palavra do Senhor diz para nós sermos firmes e constantes. Nós não podemos ficar. Um dia eu estou bem. No outro dia, de manhã eu venho no culto. À tarde eu acesso pornografia. No sábado à noite eu estou na reunião dos jovens aqui na igreja. No domingo à noite eu estou na balada. Percebem como não dá, gente. Na terça-noite eu estou na reunião do meu PG. Na sexta-noite eu estou no happy hour com a galera bebendo. Essa instabilidade não combina com os filhos de Deus. É uma grande cilada para as nossas vidas. Deus espera que nós sejamos maduros, cresçamos, evoluamos a cada dia, cresçamos na fé. A minha oração de hoje, ela não vai valer para amanhã. Amanhã eu vou orar de novo. A minha leitura bíblica de amanhã não vai valer para a semana. Eu preciso ler todos os dias, eu preciso buscar o Senhor todos os dias, eu preciso estar com os irmãos todos os dias, eu preciso investir nos relacionamentos, eu preciso dar sequência nas coisas que eu começo. Eu não posso começar um monte de coisa e acabar, e ficar tudo pelo caminho sem acabar. Eu preciso ter estabilidade. Esse é um grande projeto de Deus. A segunda característica, ele era solitário. Ele não buscava relacionamentos. Ele achava, Edson, que ele ia viver muito bem sozinho. Ele não buscava amigos. Ele não buscava conselhos. Ele não estava nem aí. O pai dele falava: filho, tem mulheres aqui entre nós, entre a nossa família, mulheres que amam a Deus, se relacione com elas. E ele não estava nem aí para os conselhos do seu pai. Ele se achava o cara. Entendeu? Quando ele estava numa caverna e 3.000 homens de Israel foram conversar com ele, olha só, que grande oportunidade que ele teve ali de construir relacionamentos, de fazer um pequeno exército, mas ele queria libertar o povo sozinho. Que líder é esse que não lidera ninguém? Que líder é esse que não investe em relacionamento? O cara quer viver sozinho. E, gente, essa é uma grande cilada. Ninguém vive uma vida vitoriosa sozinho. A palavra do Senhor nos chama para caminharmos juntos, para buscarmos pessoas maduras conosco, para ouvirmos os conselhos dos nossos pais, para ouvirmos os conselhos dos pastores, do nosso líder de PG. Nós vamos buscar relacionamentos com pessoas que possam agregar, que possam nos ajudar. E eu também preciso ser uma bênção na vida de outra pessoa. Eu preciso me abrir para o relacionamento. Cristãos isolados não funciona. Cristãos que querem viver uma fé viva dentro de casa, sem conversar com ninguém, não participam de um pequeno grupo, não participam de um grupo de oração, não participam de um grupo de evangelismo, tem ações sociais aqui, não vêm, não participam de nada, não servem as pessoas com o seu dom, com o seu talento, não fazem nada.
Gente, essa é uma grande cilada para a sua derrota espiritual. Este texto aqui nos fala sobre isso. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo te ajuda a levantar-se. Mas pobre do homem que cai, não tem quem o ajude a levantar-se. Nós precisamos estar muito atentos a isso. Deus colocou pessoas para nos apoiar e Deus espera que nós apoiemos outros também. Terceira característica de Sansão: descomprometido, descompromissado, omisso. Ele foi omisso no seu relacionamento. Depois que ele casou com a mulher, ele largou a mulher sozinha. Voltou para a casa dos pais. Cara, sem noção nenhuma. Deus chama Sansão para um compromisso de nazireu. Deus chama Sansão com um propósito destinado de vida muito claro. Ele não está nem aí. Ele não está nem aí. Enquanto ele deveria estar focado na sua missão, ele estava nas noitadas, dormindo com as mulheres. Ele não estava nem aí com o compromisso que Deus havia dado para ele. Essa é uma grande cilada para nós. Esse texto nos fala sobre isso. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado. Sabe o que é isso? O que faltava para Sansão? Faltava integridade. Faltava integridade, ele não tinha caráter. Ele rompia o relacionamento do casamento, ele rompia o relacionamento com seus pais, ele rompia o relacionamento com Deus, ele não estava nem aí com compromisso. Nós precisamos ficar muito atentos a isso, gente. Essa é uma grande cilada para nós. O caráter aprovado fortalece a nossa esperança, essa esperança não nos decepciona. Quarta característica de Sansão: ele era desequilibrado. Em qual sentido? Ele era muito forte numa área e péssimo em outras. Isso é uma grande cilada. Ele era forte fisicamente, mas ele era horrível emocionalmente e espiritualmente. Ele não era equilibrado, ele era descompensado. Não adianta, meu querido, você ser muito forte numa área e deixar as outras de forma negligente. Não, eu sou um excelente profissional. Quando eu pego uma coisa para fazer, ninguém me segura. Eu entrego o projeto, eu entrego na hora. Eu faço tudo antes que todo mundo. Tudo que eu faço é com excelência. Estou sendo promovido, estou crescendo, estou ganhando dinheiro. Mas como é que está a sua família? Como é que está o tempo com os seus filhos? Como é que está o seu casamento? Percebe como não adianta a gente focar só numa coisa na vida? Nós precisamos ter equilíbrio, gente. E é exatamente isso que a palavra de Deus nos ensina. Porque quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, Ele nos dá esse equilíbrio. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. Nós precisamos estar atentos em todas as áreas da nossa vida. Nós não podemos cair nas ciladas que Sansão caiu. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, moderação, equilíbrio, domínio próprio. Eu preciso ter domínio, controle sobre os cenários. Porque senão eu vou explodir numa área e vou ser vulnerável na outra, e o inimigo vai se aproveitar disso. Para finalizar, Sansão era muito descuidado. Sansão era muito distraído. Ele deveria estar focado no projeto de Deus. Sabe onde ele estava? Dormindo no colo de Dalila. Quanta gente não está dormindo no colo do inimigo, gente? A palavra do Senhor diz: acordem,
Sejam vigilantes, estejam alertas, estejam atentos, porque o inimigo de vocês está rondando a vida de vocês, louco para achar uma cilada, uma armadilha para derrubá-los, para destruí-los. Fiquem atentos, fiquem alertas, vigiai, orai, não durmam. É exatamente isso que Paulo fala aos Tessalonicenses. Porque todos vocês são filhos da luz, do dia. Nós não pertencemos à escuridão, às trevas, à noite, não. Portanto, fiquem atentos. Não durmam como os outros. Gente, tem muita gente numa sonolência espiritual. Nós não podemos cair nessa cilada. Pessoas dormindo no colo do inimigo, pessoas que estão totalmente inertes diante de grandes armadilhas, não percebem que os seus filhos estão sendo roubados pela mídia, estão dormindo, não percebem que o seu casamento está indo de mal a pior. Por quê? Porque cada um vê o que quer, cada um consome o que quer, aquela bagunça. Não investem tempo juntos, não oram juntos. Isso é uma grande cilada. Pessoas que estão vulneráveis, altamente vulneráveis, porque não estão alertas. São pessoas que são muito espertas para outras coisas. Mas a vida espiritual sonolento, não tem uma vida de oração, não tem uma vida de vigilância. Isso é uma grande cilada. Isso acabou com a vida de Sansão. Um dos textos mais difíceis, um dos textos mais tristes da Bíblia é o final do capítulo 16 de Juízes. Sabe o que fala lá? Sansão não percebeu que a presença de Deus havia se afastado dele. E ele levantou para guerrear, mas não tinha mais a força de Deus com ele. O Espírito Santo de Deus havia se afastado de Sansão e ele nem havia percebido. Será que isso não está acontecendo com alguns de nós? Será que o Espírito Santo não está se afastando gradativamente? Porque ele investe, e a gente está sempre para o outro lado, sempre desviando, sempre fugindo da presença de Deus? Será que não acontece isso? Pode ser que vai chegar uma hora que você vai olhar para o lado e não vai mais achá-lo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito bem, queridos, para finalizar, 3 reflexões sobre a vida de Sansão. Primeira reflexão: pais crentes não garantem sucesso espiritual. Os pais de Sansão eram crentes, homem e mulher de Deus, falando com o anjo, intimidade com Deus. A gente vê que os conselhos deles eram conselhos de homens de Deus. Mas isso não garantiu o sucesso espiritual do filho. Por isso, meu querido, você que é filho, não se apegue na fé do seu pai. Desenvolva a sua. Você que é pai, não desista de investir nos seus filhos. Mas saiba que esta não é uma garantia. Ele vai precisar tomar as suas próprias decisões. A segunda reflexão: ser usado por Deus não significa ser aprovado por Ele. Sansão, ele era constantemente, pela graça de Deus, usado por Deus para libertar o povo. Várias vezes ele foi lá e matou muitos filisteus. Mas isso não garantia que ele estava sendo aprovado por Deus. Esse é um grande perigo. Tem muita gente que Deus usa, a pessoa acha que ela está agradando a Deus, porque ela vê Deus o usando. Mas isso não é suficiente. Apenas ser usado por Deus não é suficiente. Nós precisamos buscar uma vida que o agrade. Terceira reflexão sobre Sansão: com o pecado não se brinca. Não se brinca. Sansão, ele brincou com o pecado. Ele brincou com as mulheres. Ele brincou com as festas.
Ele estava toda hora colocando a sua vida em risco. Com o pecado a gente evita, a gente desvia, a gente foge, a gente abandona, a gente não brinca com o pecado. Tomem muito cuidado com isso. Para finalizar, Juízes aponta para Cristo, gente. Ele sim é o libertador definitivo. Sansão começou a libertar o povo, mas ele não concluiu a tarefa. Essa tarefa ela só é concluída em Cristo Jesus. Ele é o libertador definitivo de toda a opressão da humanidade. Cristo também é o único justo juiz. Esses 14 juízes falharam. Homens falhos como todos nós. Todos os líderes, todas as pessoas que são levantadas falham. O único justo juiz para julgar as nossas vidas é Cristo. Ele é o único Salvador eterno. Por quê? Porque toda vez que o juiz se levantava, ele salvava o povo. Mas depois o povo caía de novo. Não era uma salvação constante. Mas em Cristo Jesus, a nossa salvação é eterna, porque a palavra de Deus diz que Ele venceu todas as forças do inimigo e nos libertou para uma vida poderosa e eterna com Ele. Ele é sim um líder íntegro. Cristo é o nosso modelo de vida. Sansão não é. Débora não é. Jefité não é. Gideão não é, nenhum dos outros juízes, nenhum dos homens de Deus, nenhum dos personagens bíblicos é o nosso referencial perfeito. Apenas Cristo é o nosso modelo integral. Ele é sim esse modelo a ser seguido. Por isso, eu quero chamar os irmãos aqui para a gente cantar mais uma música, nós estamos finalizando já, mas eu quero orar por vocês. E eu gostaria que a vida de Sansão nos ensinasse muitas coisas. Eu gostaria que a palavra de Deus nos alertasse para nós não cairmos nas ciladas que Sansão caiu. Gente, o Senhor tem muita preocupação com a nossa vida. Ele está muito atento ao nosso caminhar. Mas nós precisamos responder à sua graça. Vamos fechar nossos olhos. Pense em tudo o que você ouviu hoje. Pense naquilo que o Espírito Santo tem ministrado na tua vida. Talvez você tenha sido inconstante, volúvel. Talvez você tenha sido descuidado. Talvez você esteja sonolento. Talvez você esteja solitário, não ouvindo conselhos, não buscando pessoas, palavra de Deus. Não consulta a Deus para suas decisões. Acha que é autossuficiente. Eu não sei com que parte você se identificou, meu querido. Mas a grande mensagem de hoje é que há um Deus que te ama. Que há uma palavra poderosa que quer alcançar o seu coração e te trazer vida. Este evangelho que nos transforma, ele está disponível hoje a todo aquele que crê. Por isso, meu querido, Deus não quer que nós continuemos vacilando, oscilando, instáveis, descuidados, descompromissados, omissos, negligentes. Ele vai nos dar força para nós mudarmos a partir de hoje. Mas nós precisamos nos render.
Nós precisamos reconhecer que somos limitados. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda nessa caminhada, Senhor. Nos ajuda, Pai, a andarmos, Senhor, atentos com os perigos que querem rondar, que querem acabar com a nossa vida, com a nossa felicidade, com a nossa família, com o nosso ministério, com os nossos propósitos. Deus, oh Senhor, socorre, Senhor, a tua igreja, o teu povo, os nossos irmãos. Socorre todo aquele, Senhor, que tem se sentido fraco, que tem sido uma presa fácil nas mãos do inimigo, que tem se deixado levar, Senhor, por todo esse sistema mundano, que tem se afastado dos teus caminhos. Senhor, hoje é o dia da restauração, hoje é o dia da cura, hoje é o dia que o Senhor está abrindo, Senhor, as portas, Pai, de um recomeço. Fale com Deus, busque ao Senhor, reconheça a sua limitação, renove os propósitos, renove a aliança, renove o concerto. Deus tem propósitos para nós, Deus tem uma vida abundante. Senhor, nos ensina a sermos estáveis, a sermos maduros, a crescermos na fé, a sermos vigilantes. Nos ensina, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Te adoramos, te louvamos. Amém, Senhor.